o convite do CRQ. Me desculpe, eu estou sentado aqui para usar o computador, que ao longo da apresentação eu vou mostrar algumas coisas no meu computador, e aí a gente vai compartilhar a tela, tá? Estou vendo aqui o professor Davi Tabac, que foi meu professor, meu orientador de iniciação científica, né? Já há algum tempo, e fico muito feliz pela presença de todos. Gostaria de fazer todos bem-vindos para essa apresentação. Eu vou começar minha apresentação mostrando aqui um instantinho. Eu tenho aqui o título, né, da apresentação, que é a aplicação da inteligência artificial na química. Tem aqui tanto o meu Instagram quanto o TikTok, que eu compartilho as minhas coisas, principalmente de inteligência artificial. Quem quiser seguir, lá vocês vão ter muito mais coisas que eu apresento aqui vou apresentar aqui nessa apresentação, tá? Então, eu gostaria de mostrar começar essa apresentação mostrando aqui um artigo que eu produzi em 2023. Para quem lembra, o ChatGPT ele foi colocado aqui no Brasil em março, na verdade em fevereiro de 2023, janeiro, fevereiro de 2023. Então era tudo novo nessa época, e aí eu fui utilizar o ChatGPT pela primeira vez, e fui tentar utilizar o ChatGPT para química, né? Então, esse artigo foi um dos primeiros artigos sobre ChatGPT na química, e foi por um brasileiro, né? Acho que é de grande orgulho isso, né? Foi um dos primeiros, está sendo muito bem citado, né? E basicamente eu fiz perguntas nesse artigo, e eu queria saber se o ChatGPT respondia, né? E aí eu tirei 3 conclusões aqui, né? A primeira conclusão que tirei, que foi as respostas corretas, eram em torno de 27% a 60% para questões envolvendo símbolos. E para quem é familiarizado com química, né, a plateia aqui toda, química, símbolos e representações. Então, a gente não pode fugir de símbolos e representações. Então, nessa época, é incrível que ele errava até sobre a molécula da água, por exemplo. Era assim, terrível, né? E a segunda coisa que eu notei é que, por exemplo, se você perguntasse qualquer coisa relacionada a números, o erro relativo médio da resposta era por volta de 30% para questões envolvendo números. Então, não era só ruim para química, mas era ruim para física, para matemática, né? E a terceira coisa que eu notei é que quase sempre, quando perguntava alguma coisa relacionada a texto, e aí eu lembro que eu fiz perguntas sobre polímero, sobre fármacos, e aí acertava quase sempre 100% de acerto. Então, essas foram as 3 conclusões que eu tirei com esse artigo, né, que está sendo bem citado até hoje. O interessante é que 6 meses mais tarde, teve uma grande melhora em textos com símbolos e números, né? Então, é óbvio que isso vai melhorando a cada versão do ChatGPT, né? Mas eu achei interessante começar por aqui, porque quando a gente fala de ChatGPT, né, a gente tem que lidar com 3 desafios, né? O primeiro desafio é como lidar com as respostas erradas, principalmente por o professor querendo usar ChatGPT em sala de aula e os alunos querendo utilizar para resolver problemas da disciplina, né? O segundo problema é como que a gente usa o ChatGPT com ética, né?
A gente sabe que quem é professor aqui sabe que é um grande desafio você usar o ChatGPT em sala de aula, passar trabalho, porque você sabe que se você perguntar para os alunos quem utilizou o ChatGPT, 99% vai levantar a mão dizendo que usa. Aquele 1% que fala que não usa, ele usa. Ele só está mentindo para você. Né? Então, basicamente, é assim que acontece na sala de aula. E o terceiro desafio que a gente vai tratar aqui, nessa apresentação, é como predizer e gerar informação correta. E aí eu estou falando de predição, a inteligência artificial preditiva, e gerar informação é a inteligência artificial generativa. Tá? Só para vocês entenderem que inteligência artificial generativa é o ChatGPT. Né? E inteligência artificial preditiva não é o ChatGPT. São outras coisas, outras ferramentas. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Vamos para o primeiro desafio. Então, como lidar com as respostas erradas? Então, eu coloquei aqui um prompt, né? Para quem não conhece o que é prompt, é uma pergunta bem elaborada. Então, existe uma técnica chamada engenharia de prompts, que, se vocês quiserem aprender a usar o ChatGPT e aprender a utilizar da forma correta, você tem que usar essa engenharia de prompt. Tá? Então, eu coloquei aqui um prompt que é da maneira correta, e eu coloquei um prompt bastante lúdico para justamente ser utilizado na sala de aula. Então, eu coloquei aqui matemática, mas, na verdade, a gente vai fazer para química. Né? Então, haja como o gênio do Aladim. Você vai me conceder 3 pedidos incríveis para eu resolver um problema de química. Né? Armazene este problema em sua memória, diga ok e siga as tarefas a seguir, um de cada vez. 1. Comece a conversa dizendo que eu tirei você da lâmpada e, por essa razão, você vai me conceder 3 pedidos. 2. Me pergunte sobre que tipo de pedido de cada vez em que eu estou precisando nesse momento. E 3. Apenas quando eu responder, forneça pedidos com o seu jeito único de falar de gênio da lâmpada. Tá? Então, esse aqui é o tipo de pergunta que um prompt. Tá? Eu gostaria de salientar aqui uma coisa. Né? Quando eu falo que eu vou precisar fazer pedidos incríveis para resolver problemas de matemática ou de química, o que o ChatGPT faz? Ele fecha o banco de dados dele, que é um banco de dados enorme, e ele somente utiliza o subbanco de dados dele de química, ou de matemática, ou de física. Então, ao invés de usar aquela quantidade de dados enorme, ele vai usar um subconjunto do banco de dados dele para química. Então, isso faz com que o ChatGPT fique mais certeiro. Né? Porque a probabilidade de ele acertar vai ser maior do que se ele pegar aquele mundo de dados do banco de dados dele completo. Então, isso é importantíssimo. A segunda coisa importante aqui nesse prompt é o seguinte, que no ponto, teve um dos pontos aqui, eu falei para diga ok, armazene este problema em sua memória, diga ok e siga as tarefas a seguir, uma de cada vez. Então, quando eu falo para armazenar na memória, ele só vai armazenar a química, o subbanco de dados dele de química. Então, ele vai ficar um especialista em química. Tá? Ele não vai saber... Claro, se eu perguntar coisa de matemática, ele vai fazer, mas ele vai ficar especialista em química. Tá? Então, vamos testar isso aqui. Então, deixa eu colocar aqui na minha apresentação, que eu tenho aqui. Deixa eu colocar no ChatGPT aqui e vou compartilhar com vocês
o ChatGPT aqui, que está aqui. Só um instantinho. Então, tá bom. Vocês estão vendo aí o ChatGPT? Então tá bom. Deixa eu ver se eu. Ah, ué, mas eu não consigo. Ah, entendi. Aqui. Ah, tá ótimo. Eu disse que eu não sabia usar o Meet. Tá bom. Vamos lá. Então eu coloquei aqui, ó, tá? Deixa eu tirar isso aqui que não, tá? Então eu vou colocar aqui química, ó, química, certo? E eu vou colocar para. Tá bom. Então só para gente, eu vou falar aqui o que ele está fazendo, ó. Uf, bum. Ah, finalmente. Depois de séculos trancado na lâmpada, você me libertou. E como recompensa, ó grande mestre, eu, o magnífico, esplêndido e nada modesto gênio, lhe considerei três pedidos incríveis. Mas vamos com calma. Não queremos desperdiçar esse poder divino, não é? Diga-me, ó sábio invocador, qual é o primeiro pedido que sua mente brilhante precisa para resolver esse enigma químico? Entendeu? Então, o que vocês estão vendo aqui? Eu criei uma persona, tá? Eu criei uma persona. O ChatGPT virou o gênio, certo? Então, vamos lá pelo primeiro desejo aqui, tá? Deixa eu colocar lá. Então, vamos para o primeiro desejo. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Crie um pós-doutor especialista em química, química, e que já venceu a Olimpíada Internacional de Química. Química. Este especialista vai resolver o meu problema de química, certo? Tá, dois isso. Quando criá-lo, armazene essa persona e diga ok. Então, além dele ter a persona de químico, ele vai ter uma persona de um especialista em química, pós-doutor, que já venceu a Olimpíada Internacional de Química. Então, de novo, olha, coloquei aqui, diga ok, e armazene essa persona. Shazam, está feito. Agora, em minha grandiosa generosidade, criei para você um pós-doutor em Química, um verdadeiro mestre das moléculas, campeão da Olimpíada Internacional de Química. Esse gênio das ciências estará pronto para decifrar qualquer mistério químico que você jogar para ele. Pedido um concedido. E agora, ó mestre dos desejos, qual será o seu segundo pedido? Sim. Então vamos lá. Vou colocar aqui o segundo pedido. Então, ó, esse especialista não pode alucinar. Usa raciocínio e lógica e somente usa conhecimentos do problema de química. Portanto, usa somente o banco de dados de química. Então, aqui é o segundo ponto importante, tá? O segundo ponto importante que eu queria deixar bem claro aqui. Eu estou restringindo algumas coisas, eu estou impedindo dele alucinar. Eu posso, inclusive, colocar aqui, olha. Eu posso colocar aqui. É, se, vou colocar aqui, ó. Se não souber a resposta, diga que não, não sabe.
Então, seja humilde, né? Então, se não souber, diga que não sabe. Então, aqui eu estou restringindo a ação dele. Astrais, seu desejo é uma ordem. Nosso especialista agora opera com pura lógica e conhecimento químico sólido. Nada de devaneios ou invenções, somente fatos científicos e precisão absoluta. Pedido número 2 concedido. Agora, ó mestre dos elementos, qual será o seu terceiro e último pedido? Então, agora que eu restringi, criei uma persona, agora eu posso perguntar qualquer coisa. Então, eu gostaria de pedir aí a plateia para perguntar alguma coisa. Pode perguntar aí, difícil, tá? Se alguém quiser perguntar aí, pode falar. Aí o Ailton vai me responder, vai me falar aqui. Tá. Alguém pode perguntar? Eu vou dar. Tá, aqui, ó. Vou pegar aqui. Tá, vou. Tá. Opa, tem que voltar lá, né? Tá aqui. Note bem que ele está trabalhando com representações e símbolos. Entendeu? Então, olha só. A reação de transesterificação do biodiesel ocorre entre um óleo vegetal ou gordura animal, triglicerídeo, e um álcool de cadeia curta, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, geralmente hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. O produto final é um éster metílico ou etílico, que seria o biodiesel, e glicerol como subproduto. E aí está aqui a reação, né? E, e ele explica o que é cada uma das representações. Né? Então, é assim que a gente resolve química, matemática, física. Né? É, por exemplo, eu vou colocar aqui, tá? Agora, só para a gente testar, vou colocar aqui um problema de matemática. Não estou dizendo que ele não vai resolver, tá? Mas vamos ver como que ele sai. Eu acho que vai resolver. Então, olha só, resolva o problema de matemática. A soma de três números primos diferentes é igual a um outro número primo. E a soma de três números primos diferentes é menor do que 30. Quantas soluções diferentes são possíveis? Quantas? Vamos lá. Então ele explica como que ele vai fazer, né? Tá aqui ele colocou um algoritmo, tá? Ele falou que P1 mais P2 mais P3 é P, e o P é menor que 30, e o P também é primo, né? E aí, ó, e ele vai testando. Aí ele colocou aqui a lista dos números primos de 2 até 29, porque não faz sentido ser maior do que 30, né? Então ele fez aqui a combinação. Ele vai testando, ó. Acertou um, ó, o 20, acertou outro, 3. E aí, tá certo? Está errado, tá? Então, são 6. São 6. É, ele fez algumas coisas certas aqui que ele não fazia antes. No início lá do ChatGPT, ele considerava sempre o 2. Mas se a gente considerar o 2, os outros dois números primos vão dar números pares. E o número 2 mais um número par vai dar um número par, que não é um número primo nunca. Mas ele colocava isso no início. Agora ele já está acertando, mas é aqui, ó. é, Aí você pode falar, ó. é, Ainda não está certo.
o número total. E aí ele começa de novo, tá? Vamos colocar aqui. Vamos ver se ele vai melhorar, né? Note bem que um problema, que exige muito raciocínio, né? Não é aquela pergunta que ele resolve somente com um raciocínio. São vários raciocínios. Ele meio que trava, tá, às vezes aqui, mas ele vai fazer. Ó, ele continua dando 3, tá? Então, se eu colocasse aqui um especialista em matemática, vencedor de Olimpíada de Matemática, ele ia acertar. Talvez não acertaria na primeira vez, mas ele iria acertar. Tá bom? Então, eu só queria demonstrar para vocês aqui da plateia que o ChatGPT erra. E qual é a função do professor? A função do professor é estar entre o aluno e o computador. É o professor chegar lá e falar, olha, vamos pensar direitinho? Acho que está errado isso daí. Vamos dar algumas dicas para eles? Entendeu? E aí você vai desenvolvendo a solução do problema. Então, esse foi o que eu queria falar para vocês nesse início de apresentação sobre o ChatGPT. Tá bom? Deixa eu parar de apresentação aqui, né? E aí ele. Tá. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Ah, tá. Vamos deixar para o final. No final eu respondo, tá bom? Aí no final eu abro o microfone e vocês podem perguntar. Então você pode colocar agora, voltar para o slide lá. Então vamos para o segundo desafio, tá? Que é trabalhar com ética, tá? Então vamos passar aqui. Tá. Esqueci. Vamos passar aqui. Aqui, ó. Uso da IA com ética. Não, tá certo. Evitar o mau uso da IA por estudantes e acadêmicos. Professor também faz mau uso, tá? Não é somente aluno, tá? Assegurando a integridade na escrita acadêmica. Necessidade por evidências contra a conduta ilegal, tá? Não sei se vocês sabiam que você pegar vamos imaginar, colocar aqui uma situação bem clara para o professor. Eu sou professor, eu faço um trabalho com os alunos, peço para eles ir para casa, eles vão usar o ChatGPT, óbvio, eles não vão deixar de usar, e aí eles vão retornar o trabalho deles, aí eles vão entregar o trabalho para você, e aí, o que vai acontecer? Você vai ficar, acho que esse texto aqui está parecendo que foi feito no ChatGPT. É assim que a maioria dos professores age. Tá? E aí ele vai lá e fala com o aluno, olha, você usou o ChatGPT, eu vou te dar 0. Né? É assim mesmo que o professor faz. Né? Então, gostaria de falar aqui para vocês, ó, carregar manuscritos na web, né? Se você pegar o trabalho do aluno, pega o trabalho do aluno feito em Word, em PDF, e colocar na web, vai violar a confiabilidade e os direitos de propriedade do autor, do aluno. Independente se ele usou o ChatGPT da maneira correta, ou se ele não utilizou, se você chega e pega o texto dele, que foi feito por um autor, ele pode estar mentindo para você, mas você colocar o texto dele, que foi de autoria dele, na internet, você está está violando uma lei, que é a lei de confiabilidade. Aquele aluno confiou o texto dele para você, e somente para você. Ele não confiou o texto para você colocar na web. É mesmo assim uma coisa, eu te dou uma foto minha, aí você vai lá, pega a foto e coloca num grupo de WhatsApp, né? Ou coloca lá no ChatGPT. Eu não te dei permissão para isso. Então você está violando uma lei.
e está violando o direito de propriedade do autor também. Agora, olha só que interessante. Se aquele trabalho tem a matrícula do aluno, se tem a identidade, se tem o CPF, ou a foto dele, né? Se esse manuscrito contém informações pessoais identificáveis, pode também violar os direitos de privacidade de dados. Então, a gente precisa de uma ferramenta confiável, precisa e acurada para detectar textos gerados por IA. E se você fazer uma consulta no Google e perguntar se essas ferramentas que existem para detectar IA na internet, se elas são confiáveis, você vai perceber que não é confiável. Se você fizer alguns testes, você vai perceber que não é confiável. Então, o que eu fiz? Eu fiz um programa meu, tá? Feito em Python. Eu vou colocar aqui de novo. Tá aqui, ó. Tá? Esse programa, vocês podem... eu vou dar o endereço para vocês pegar. É um programa livre, muito fácil de rodar, tá bom? Você pode utilizar até no seu celular, tá? Então tá aqui, eu já rodei ele, ele roda em 2 minutos, tá? 2 minutos ele faz uma quantidade enorme de dados, de texto, na verdade. Então, eu rodei aqui, eu coloquei aqui no... como que faz para mostrar lá? Tem que colocar aqui, né? Aqui, ó. Tem que sair daí, né? Agora sim, tá bem. Aqui, né? Então, ó, tá um pouquinho pequeno, tá? Mas aqui é o final do trabalho. Deixa eu só mostrar aqui. Como que ele começa? Eu pego um arquivo, que é um arquivo de classificação. Ele funciona em português e inglês, mas eu poderia fazer para espanhol, só que de uma outra forma mais complicada, tá? Mas eu coloquei aqui a classificação de textos, não sei se vocês estão vendo aqui, é um arquivo de Excel que tem textos classificados. E se vocês forem ver aqui, ó, eu mesmo produzi esses textos. Foram 889 textos aqui, ó. 889 textos. Tem introdução feita por humano, tem conclusão feita por IA, tem de tudo aqui. Em média, tem por volta de 400 textos gerados por humano e 400 textos gerados por IA. Então ele pega... Então aqui tem o que ele fala. Por exemplo, esse texto aqui, o primeiro, ó, introdução feita por humano. Ele foi feito por humano. Está aqui, ó, 0. Quer dizer que é humano. A métrica aí é AI, tá vendo? Inteligência artificial. Então, por exemplo, os textos que estão feitos por IA, que é esse daqui, o quarto, ele foi feito por IA. Então vai ser 1 aqui. Então, o computador, ele entende o que é 0 e 1. 0 é humano e 1 é IA. Tá? Então, tem 800 textos dessa forma. São textos pequenos de uma página. Tá? Pode ser de 1 a 3 parágrafos. Tá? Isso é importante, não pode ser mais do que isso. Então, se você tem, por exemplo, um texto grande de 30 páginas, você divide em 30 páginas e coloca lá os textos separados. Tá? Então, ele vai pegar isso aqui e ele vai fazer algumas estatísticas aqui. Ele vai te dar um resultado que é o treinamento. Tá? Então, isso aqui é o treinamento. Ele pegou 80% daqueles dados de texto e treinou a IA. Você vê que em roxo é o que ele errou. Então, ele acertou 360 textos de humano e errou um só texto de humano. Ele acertou 347 textos de IA e errou 3 de IA. Certo? Então, com isso aqui, ele treinou e criou um modelo, tipo o modelo de ChatGPT. Né? Só que é um modelo especializado para isso. Ele não sabe fazer conta, ele só sabe diferenciar humano e IA. E aí, ó, só você para ver aqui, ó, a predição. Ó, o texto 1, a predição é 1.
Ou seja, a probabilidade de ser IA é 0,95. O segundo texto aqui é zero, é de humano. Então, ele é 0,007, ou seja, 7% de ser IA. Então, a assertividade é bem alta, né? Então, aqui, ó, aí eu peguei 80% para treinar. Os outros 20% eu testei. E aí, no teste, são textos diferentes daquele que eu treinei, né? O modelo bom é aquele que pega o texto treinado, ele acerta tudo, ou quase tudo, e um texto diferente, ele acerta também. Ou seja, essa ferramenta é genérica, porque ela acerta tudo que é treinado e tudo que é testado, né? Então, ele acertou 89 de humano e errou 1 de humano. Ele acertou 88 de IA e errou 0 de IA. Então, estou confiante que isso aqui vai funcionar. Concorda comigo? Estou confiante. Aí que agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é pegar um texto desconhecido. Só para mostrar aqui, ele dividiu em 2 grupos, o roxo e o amarelo. Roxo, se eu não me engano, é IA e amarelo é humano. Então você vê que é bem diferente o texto, porque ele aprendeu a diferenciar. E se você pegar aqui, ó, outra análise estatística, ó, amarelo e roxo é bem diferente, né? Então vou passar aqui. Vou passar aqui só para não ficar demorando. Eu já rodei isso aqui, tá? Então, eu peguei aqui, teve um editor que é amigo meu, de uma revista, ele trabalha com textos de divulgação científica. Ele recebeu esses textos aqui, ele me deu, que ele queria saber, porque ele estava desconfiado. Um editor, ele olha o texto e ele fala, isso aqui é feito por IA. Aí ele mandou para mim, ó. Então eu fiz aqui a classificação. E a classificação, ela envolve os tokens, perplexity, que é uma propriedade de texto, e esse bustiness, que é uma outra propriedade, tá? E aí, aqui tá, ó. Então, o texto 1, que foi lá, foi um texto de vitória do Donald Trump, né? Ele dividiu, tinham 3 páginas, eu dividi em três arquivos. Ele deu predição 1 IA, 1 IA e 0 aqui. Mas o 0, você vê que é um 0, 50%. O 1 aqui é 55%, mas o primeiro, olha, é 81%. Então, é uma coisa misturada. Ele usou IA e ele misturou com algumas partes dele que ele colocou. Então, o editor, ele chegou, acertou. É feito por IA. Mas o autor, ele meio que misturou. Olha, vamos pegar aqui o outro aqui. Ele é o mesmo editor, só que ele pegou alguns 6 páginas de texto. Ó. Então, deu 69%, 93%, 76%, 93%, 50% e 68%. Então, aqui eu posso dizer confiança, que é feito por IA, só que com algumas frases que ele modificou por ele mesmo, né? Ele modificou o texto. Então, eu só queria mostrar isso para vocês mostrarem que hoje nós temos ferramentas para detectar e diferenciar IA de humano. E mais, eu não infringi nenhuma lei de propriedade de autor, eu não coloquei na internet, isso aqui roda no meu computador. Certo? Então, por que eu estou enfatizando isso? Se você pega um aluno, você dá uma aula para um aluno, você acusa um aluno, e se aquele aluno tem um advogado e ele fala, poxa, eu me sentia mal, poxa, ele está me acusando de uma coisa que eu não fiz. O advogado ganha a causa fácil.
E você vai para a justiça e você vai ser punido, você vai ter que pagar uma multa, vai fazer uma indenização para aquele aluno. Mesmo se ele utilizou IA e está mentindo. Tá? As regras não são claras. Mas se o aluno se sentir mal, ele tem o direito de ir na lei, na justiça e pedir danos morais. Tá bom? Então, beleza, vamos passar adiante aqui. Então, esse programa eu vou passar aqui para vocês. Não precisa saber, tá? Não precisa saber. Tem um tutorial lá na página. Vou colocar aqui, ó. Ah. Então, ó, se vocês apontarem aqui para o QR Code, e está publicado o artigo na mesma revista, e dentro desse QR Code aqui, tem uma página lá, basta seguir as instruções. Tá bom? Tem um tutorial lá. Tá bom? Foi publicado na mesma revista que eu publiquei o primeiro artigo lá. Tá? Na American Chemical Society, que é uma sociedade de confiança, né? Todo mundo conhece a American Chemical Society. Tanto a American Chemical Society como a Royal Society of Chemists. Tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu volto aqui para vocês pegarem o QR Code quem não pegou. Tá? Então, aqui é só para mostrar que diferencia, eu já tinha mostrado isso, então vou passar. Tá? E aqui é aquilo que eu já mostrei, tá bom? Agora vamos passar para a terceira etapa, terceiro desafio. Tá? O terceiro desafio a professora Eliana, ela falou lá que eu trabalho com fármacos, né? Mas poderia ser área de materiais, área de petroquímica, qualquer área. Tá? Eu vou trazer aqui a área de farmácia, porque o Rio de Janeiro é um polo farmacêutico, né? De repente tem bastante gente aqui que trabalha com fármaco, e tem a farmoquímica também, que tem muito químico trabalhando. Tá? Então, existe uma propriedade que se chama coeficiente de partição óleo-água. Na verdade, é octanol e água que a gente utiliza. Cada experimento para eu medir essa propriedade, que é coeficiente de partição óleo-água, é KOW. Tá? Você vai levar uma tarde ali para fazer, vai poluir o ambiente, porque usa muito solvente, porque você usa cromatografia, e é custoso, porque você vai gastar dinheiro com reagente, com solvente, os compostos, tudo são compostos geralmente que poluem bastante o ambiente. Então, uma tarde para fazer um experimento. Né? Então, eu só queria mostrar aqui que eu peguei uma base de dados de 12.700 compostos. 12.700 compostos. Desses 12.700 compostos, eu peguei 80% para treinar. Né? Então, se você for ver aqui, nessa bolinha que está no canto superior esquerdo, tem treinamento, validação e testagem. Então, foi treinamento 80%, 10% para validação, e eu ainda quis testar mais 10%, para ter certeza que vai dar certo. Tá? Então, se você for ver, ele aumentou aí, deu um zoom. Ó. Treinamento, validação e testagem. Então, o azul, que não dá nem para ver, são 80%. O verde, que também mal dá para ver, é 10%. E testagem, que está por cima, é o roxo. Né? Você vê que dá uma reta praticamente perfeita, 0,99 de coeficiente de correlação. No eixo Y é predição e o eixo X é o experimental. Tá? Aí eu gostaria, se você colocar do lado direito, você vai ver que é o erro. Você vê que o erro é melhor do que o erro experimental. Então, se você tem uma base de dados grande, você consegue treinar um modelo que é melhor que o experimental. Né? Agora, tem um problema, como eu disse antes, inteligência artificial erra. Né?
Então, se eu pegar essa base de dados, é uma base de dados feita com moléculas pequenas. Aí eu fui fazer um teste. Vamos pegar, então, moléculas tipo óleos, óleos, por exemplo, que são moléculas grandes, esses óleos essenciais, por exemplo, esses produtos naturais que são moléculas complexas, né? Será que dá certo? Peguei o mesmo modelo, joguei os dados dessas moléculas, foram mais ou menos 80 moléculas, que estão em roxo aqui embaixo. Né? Se você quiser ampliar ali, é o de baixo, de baixo. Opa, não, tem que voltar. Deixa eu ver aqui. Aí, volta. Então tá aí, ó. Então você vê que o roxo são os óleos, as mais complexas, moléculas grandes. Você vê que erra. Então, aquele modelo que eu criei, que foi super bom para moléculas pequenas, quando eu coloco uma molécula grande, tipo um antibiótico, sabe, uma coisa grande, um peptídeo, o modelo não foi feito para isso. Então, ele erra. Então, mais um ponto aqui que a gente precisa ter cuidado. Não pode fechar os olhos e usar a IA, porque tem grande chance de errar. Modelo é feito para resolver um problema específico. Se você for ver o erro do lado é grande. Totalmente diferente do erro. O erro de cima é mais ou menos 0,2. O erro de baixo é mais ou menos 2, vamos colocar assim. Mais ou menos 2. Só que, olha, só para ter claro, esse coeficiente de partição é um log. Então, quando você coloca 2, é mais ou menos 100. Porque é 10 elevado a 2 ou 10 elevado a menos 2. Então, e se você colocar 10 elevado a 0,2, é um erro bem pequeno. Então, tá bom. Vamos passar. Então, como que funciona isso? Geralmente, você tem um banco de dados que está na esquerda, aqui, ó, um banco de dados. Você alimenta uma caixa preta, que é a inteligência artificial. Você vê aqui, eu coloquei uma lupa. A caixa preta, lá dentro tem um monte de coisa desconhecida lá, né? E aí ele joga o que você quer, alguma coisa que você quer. Eu coloquei aqui umas moléculas, tá? Porque eu quis aqui gerar informação agora, gerar informação e não predizer, tá? Então aqui eu estou gerando informação, tá? Então, deixa eu passar. Então, eu gosto agora de predizer propriedades de fármacos. Por exemplo, mutagenicidade. É muito importante para mim, se eu estou sintetizando um composto, antes da síntese, eu saber se aquele composto vai ser mutagênico ou não. Porque se é mutagênico, nem adianta eu sintetizar. Né? Para que eu vou sintetizar um composto, gastar dinheiro, tempo, que já está predizendo que é tóxico? Então, eu já treinei um modelo para dizer se é mutagênico ou não mutagênico. 0 e 1. Né? E aí ele diz não somente que é mutagênico, mas ele também diz o que causa a mutagenicidade. Então, se você for ver aqui, o que está em vermelho, né, é o que está causando a mutagenicidade do composto. E a explicação é bastante certeira. Por exemplo, compostos nitrados são mutagênicos. Compostos aromáticos são mutagênicos, mas não é toda molécula aromática que é mutagênica. Algumas partes da molécula que são mutagênicas. Epóxido é mutagênico. Né? Então, ele explica, compostos clorados são mutagênicos. Então, além de eu predizer que é mutagênico, eu consigo predizer o porquê que é mutagênico. Outra propriedade, já estou terminando. Então, predizer se a molécula vai atravessar a barreira hematocefálica. Se eu quero um composto para tratar Alzheimer, ou para tratar uma ansiedade, uma depressão, eu quero que atravesse a barreira. Mas alguns compostos eu não quero que atravesse a barreira. Então eu preciso saber não somente se atravessa
ou não atravessa, mas saber o porquê que atravessa. Então, em geral, compostos que têm nitrogênio são compostos que atravessam a barreira. E aí eu coloquei aqui um composto da direita, aqui, o 141, que é um composto que não tem nitrogênio, e que ele passa a barreira, mas não por causa do nitrogênio. Ele passa porque ele é um composto parecido com esteroide, né? Então tem essas nuances também que você tem que tomar, precisa do profissional olhar e dizer, poxa, isso faz sentido ou não faz sentido, né? E eu quis terminar aqui mostrando dois vídeos, tá? Esse vídeo aqui, ele foi um vídeo que foi totalmente gerado por IA. A intenção é falar sobre a lei de Lavoisier. Então, esse homem aqui não é Lavoisier, mas é algo que é parecido com Lavoisier. O vídeo é feito por IA, o texto que ele vai falar é feito por IA. E o som é feito por IA também. Tá. Tá. Ele não está conectado no som. Não. Tá bom. Eu posso usar daqui. Deixa eu fazer. Não, vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Eu vou colocar. Vamos lá. Vamos lá. Então. Onde? Não, sim, mas eu estou querendo colocar o. Como que eu coloco para. Sou Antoine Lavoisier. Minha jornada na ciência foi rica e reveladora, e é um prazer estar aqui para compartilhar um aspecto fundamental da minha contribuição. A máxima. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É mais do que apenas palavras. É a essência da minha principal descoberta, a lei da conservação da massa. Este princípio afirma que, independentemente das reações químicas que ocorram, a quantidade total de matéria, ou massa, permanece constante. Esta lei revolucionou nossa compreensão da matéria e estabeleceu os alicerces para a química como uma ciência rigorosa e previsível. Mas o caminho da ciência não é trilhado por uma única pessoa. Olhando para todos vocês, vejo uma nova geração de mentes brilhantes, prontas para desvendar os mistérios ainda escondidos. Convido todos os aspirantes a químicos aqui presentes a se tornarem meus pupilos. Juntos, podemos não apenas entender nosso mundo, mas também fazer uma diferença significativa nele. Sejam bem-vindos à magnífica jornada da química. Obrigado. Então, esse vídeo, ele foi feito por mim. A imagem é feita por IA. O texto foi todo feito por IA. A música foi totalmente feita por IA. E o vídeo, obviamente, movendo a boca também. Tá? Então, se eu vou falar sobre ensinar na sala de aula, melhor do que eu seria colocar o Lavoisier para falar. Né? Então, a gente tem que ter, assim, cuidado que o professor, ele não vai ser substituído pela IA. Mas você pode enriquecer sua aula. Você pode fazer com que essa garotada, né, se interesse mais por química, saber a gente conseguir misturar as coisas, fazer com que o texto seja um texto envolvente. Tá? Às vezes a gente não tem dom para falar um texto envolvente, mas a gente tem como escrever um texto envolvente. Né? Então isso atrai essa garotada. Tá? A outra coisa que eu queria comentar, que já existe... desculpa.
Aqui. Aqui é um texto, aqui é um vídeo, não foi feito por mim, tá? É um experimento que é feito no Canadá. O pesquisador que fez esse experimento, ele ganhou do governo do Canadá 5 milhões de dólares. E aí ele fez esse experimento. Né? É um experimento de automação onde mostra basicamente o que eu falei aqui. Primeiro você tem que treinar a IA a fazer um experimento na bancada, experimento mesmo de química. Você explica para ele o que ele vai fazer. Pode ser que na primeira tentativa ele erre. Ele não sabe que aqui é um becker, se aqui é uma balança. Então a moça que vai mostrar aqui, ela vai primeiro ensinar. Depois que ela ensina o robô, ela pode sair, ir para casa, dormir, e ele vai ficar fazendo o experimento a noite inteira. Porque ele já aprendeu. Pode mostrar aqui. Aí tem que colocar o vídeo. Hi, my name is Organa. I am a robot chemist. Can I help you with anything today? Hi, Organa. I would like to run a chemistry experiment. Could you please specify what the experiment is? I would like to generate a Torbay plot for an unknown quinone solution. What is the setup of the lab environment? What are all the reagents and vessels? So in my lab environment, I have a 10 millimolar solution of an unknown quinone. I have water, I have a 1 molar solution of sodium chloride, and I have 0.5 molar solutions of pH buffers ranging from pH 4 to pH 9. I also have 2 beakers, one experiment beaker and one waste beaker, a potentiostat, and a pH probe. What is the rationale behind the experiment? So the goal of the experiment is to measure the potential of the quinone solution at various pHs. We'll start at pH 4 and take a measurement there, and then we'll scan from pH 4 to pH 9. Could you please provide an example of how to run this experiment? Yep. So to run this experiment, I would first add 6 milliliters of pH 4 buffer solution. Then I would add 3 milliliters of sodium chloride solution, followed by 15 milliliters of water. Finally, I will add 6 milliliters of the quinone solution. Then I would measure the pH and run a CD scan. And finally, I would transfer the contents from the beaker to the waste beaker. Can you tell me what the expected outcome of the experiment is? So I expect that the pH of the solution of the first experiment will be around 4, but a little difference is okay. Now, because it's the first experiment, I don't know what the potential will be, but the general trend is that as the pH goes up, the potential becomes more negative. What is the number of experiments to be run in total? 6. That is the washing beaker. That is the scale. Okay, thank you. I will start the experiment and let you know if I have any questions.
The experiment has been completed. Here are the results and a report summary. Thanks. Então, só para terminar, vocês notaram que primeiro a moça, ela ensinou tudo que ela queria fazer, ensinou até o que era um becker e o que era uma balança. Porque o robô não sabe inicialmente. Depois explicou o que ela queria, ela deu um feedback para o robô, falou, olha, eu acho que vai acontecer isso no experimento, e aí depois ele ficou executando aquela tarefa, você pode ir embora, deixar fazendo a noite inteira aquele experimento, e aí no dia seguinte você vem e está o relatório lá, pronto. Esse experimento, esse robô, ele faz química analítica e faz síntese orgânica. E síntese orgânica é uma coisa absurda. Ele faz, em uma noite, ele faz 300 compostos de uma vez. Então, e depois você chega no dia seguinte, está tudo pronto. Então, o futuro é esse. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos. Eu estou aqui agora disponível para responder as dúvidas, né? Se vocês quiserem, tem um curso que eu dou na PUC. Se vocês quiserem entrar no QR Code, eu ensino muito mais do que isso que eu tô mostrando aqui, tá? São 12 horas de curso. Geralmente, para professor, ainda tem desconto para professor. Se você quiser também colocar lá no Gotcha, aquele programa, é só voltar. Né? Lá, se vocês quiserem... não, depois coloca. Se alguém quiser, é só colocar no Google Gotcha GPT. E eu colocar meu nome, André Serra Pimentel, no Google, vai aparecer o programa e você só baixa no seu computador e você pode usar. Não, deixa, pode deixar. Tá? Pode deixar lá no final mesmo. Então, muito obrigado. Eu deixo a palavra com a professora Eliana. Aí como vai ser? Tá. Tem uma pergunta aqui, depois eu... Tá, pode falar. Em primeiro lugar, meu cordial boa noite. Trabalho na área de meio ambiente, vivo no Cais do Porto há 40 anos, trabalho com química, eu trabalho muito pouco. Para mim, isso é um mundo novo, mas eu acho que a tecnologia e o conhecimento, muita gente desconhece. Eu acho que pessoas que nem o senhor está distribuindo um novo saber, está mostrando um novo caminho, porque o que era há 5 anos atrás, 6 anos atrás, bem dizer, está apagado. Hoje é tudo modernizado na base da robótica. Eu só tenho uma coisa para dizer para o senhor. Qual é o seu nome, professor? Senhor André, meus parabéns pela sua coragem, por estar aqui hoje, dando essa aula para todos nós e para todos que estão assistindo pelo vídeo. Eu consegui trazer uns 4 ou 5 amigos para participar da sua aula, que eu não tinha conseguido, mas o companheiro aqui me ajudou a mandar o link, e só tenho uma coisa para dizer. Desistir nunca. Tenha coragem e força para continuar essa tua caminhada. Um prazer imenso conhecê-lo. Tem que ativar o microfone. Quem é primeiro? Quem quiser falar, pode falar. Fazer a pergunta. Não, o professor Davi Tabaque. André, eu não vou fazer perguntas porque eu não me sinto nem capacitado para fazer perguntas a você. Eu só quero lhe dar os parabéns quando a criatura, né, cresce mais do que o criador, né? Então, esse é o que eu posso dizer a você. Então, estou muito, muito feliz em ver você fazendo essa apresentação e
provavelmente eu vou lhe procurar, porque eu gostaria realmente de aprender um pouco mais a respeito. Como alguém disse aí para você, parar nunca, né? Eu estou com 83 agora, né? Então, eu acho que ainda dá tempo de aprender um pouquinho sobre inteligência artificial. Tá? Um abraço para você, lembrança à tua esposa, né? A esposa dele é uma excelente profissional nessa área de essências e florais de Bach, etc. Obrigado, professor. Assim, eu tive anos trabalhando com o professor David Tabac, maravilhosos. Ele que me iniciou na química, a parte de iniciação científica. Ele foi meu primeiro orientador. Então, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi com o professor David Tabac. Obrigado. Professor Fernando, parece que quer falar? Sim. Parabéns, André, pela apresentação. Eu também dei uma palestra aí de IA, mas foi bem, né, igual a sua, né? Foi iniciante. Mas minha pergunta é a seguinte: nesse curso que você dá lá, você ensina a fazer a IA? Porque minha dúvida é a seguinte: você tem a ferramenta hoje, né, que é a ferramenta, mas como você fazer uma IA dentro de uma IA, né? Digo assim, como é que você pode fazer uma ferramenta que vai te auxiliar? É isso que é a minha dúvida, né? Como é que você consegue fazer isso, né? Que programar isso? Então, tá bom. Então, essa área é a área da informática, né? Então, você precisa saber uma linguagem, porque você precisa programar, geralmente utiliza Python. Tá? Não precisa, eu diria que não para iniciar, não precisa entender muito sobre programação. Por quê que eu estou falando isso? Porque muitas das coisas já têm receitas de bolo. Então, o que você precisa fazer é entender as rotinas. E aí você coloca aquelas rotinas, né, no programa todo. Então, você precisa aprender alguma coisa de computação para iniciar. Para fazer coisas mais complexas, aí eu diria que aí precisa realmente de programação. Então, o curso que eu dou é um curso que eu não eu mostro de programação, eu mostro o que eu ensino a usar o programa, não programar. Tá? É basicamente o que. É claro que eu vou com mais detalhes, porque eu gasto uma aula inteira somente no programa. Né? Mas, assim, eu não ensino a programar, porque a maioria dos alunos tem apesar de eu colocar lá inteligência artificial nas ciências, ou na educação, ou divulgação científica, tem gente desde do direito até biologia, sabe? É um público muito diverso. Tem médico, tem de tudo. Então, se eu for ensinar programação, não dá certo. Né? Porque, assim, vai ter gente lá que sabe programar e tem gente que não sabe, e não é interesse. Então, o que eu ensino, basicamente, é ensinar a usar o ChatGPT da maneira correta, né? Com a engenharia de prompt. Então, assim, aqui eu mostrei somente um prompt, mas eu mostro, por exemplo, tem um prompt que eu ensino, que assim, eu tenho 2 filhas adolescentes, acredito que tem bastante gente que aqui no público que tem filhos adolescentes. Para mim, era uma dificuldade eu ter que ficar levando para tutor, monitor no contraturno. Né? Você praticamente tem que ficar de babá o dia inteiro, né, do filho. Então, o que eu fiz? Eu fiz um prompt para as minhas filhas ficarem o dia inteiro, se elas quiserem estudar química, física, matemática, elas só mudam as palavras-chave, elas só colocam o assunto. E ali elas ficam conversando com a inteligência artificial, com o ChatGPT, o dia inteiro. E pode ser no ChatGPT, pode ser no DeepSeek, pode ser em qualquer inteligência artificial. Então, por exemplo, tem
tem professor que tem muita dificuldade com alunos com deficiência, alguma deficiência, ou com algum problema emocional, né? Então, tem aulas específicas que o ChatGPT dá para você. Ó, segue esse roteiro daqui. Para uma pessoa que tem TOD, ela vai se adaptar com essa aula. Entendi. Eu não saberia dar aula para uma pessoa que tem TOD, tá bom? Mas o ChatGPT sabe melhor do que eu. Basta eu treinar ele e fazer com que ele tenha uma persona de um especialista, de um professor especialista para tratar de certo assunto. Entendeu? E para um público que, por exemplo, tem alguma doença emocional, por exemplo. Tá? Então, é essa que é a vantagem do ChatGPT. Você é o professor. Ele vai acrescentar, tá, algo que você não tem. E você vai estar ali entre o aluno e o professor, entre o aluno e o computador, para, de repente, se ele colocar alguma coisa errada, você vai parar o ensino, a aprendizagem ali, e vai falar, peraí, aqui não é bem assim. Vamos refazer isso daqui? Entendi. É assim que funciona. Tá bom. Obrigado aí pela... Nada. Eu acho que tem que ser uma coisa para o usuário, André, eu acho que isso seria uma coisa importante, ter assim, ChatGPT para usuário, não é uma pessoa que quer entender como programar ou qualquer coisa assim. Eu quero ser usuário. Como eu uso inteligência artificial? Entendeu? Eu acho que isso seria um curso, né? Seria bastante interessante e eu garanto que atrair uma quantidade muito grande de gente. Então, é basicamente isso. Agora, a gente tem que saber que tem problemas ali, que você tem que estar... não é para você chegar e ficar perguntando coisas que você não sabe nada. Aham. Né? Porque... exato, já entendi. Você tem que estar, pelo menos, enfronhado no assunto, né? Para poder... São as suas dúvidas, né? Não realmente um aprendizado de zero, né? Pois é. E quando você vai preparar um texto científico para você, aquele texto inicial é um texto inicial. É um rascunho que você vai melhorar muito aquilo ali, porque senão um editor de uma revista ele vai ver que aquilo ali é feito por IA. Não é para copiar e colar. Aham, perfeito. O Vitor levantou a mão. Boa noite. De tantos colegas que estão aí, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou engenheiro químico formado aqui no interior do estado, em Vassouras. A minha pergunta é mais no sentido que eu estou iniciando a parte da licenciatura da docência agora. Como é que eu poderia atribuir a inteligência artificial em uma plataforma de ensino que tivesse diversidade para todos os tipos de aluno? Eu não sei se eu entendi direito. Você tem uma plataforma... Eu estou projetando uma plataforma, ainda está em estágio experimental, em que eu quero atribuir a inteligência artificial para ela auxiliar os estudantes em pesquisas e direcionamento também para exercícios, que eu vejo que há uma deficiência bastante na internet hoje em dia. Excelente pergunta. Tem uma área da inteligência artificial que são os agentes, né? Então, por exemplo, acho que todo mundo aqui já viu um agente. Quando você vai no seu WhatsApp, você liga para o seu gerente, quem atende o gerente do banco não é o gerente, é uma inteligência artificial que se chama agente, né? Não é o gerente, é um agente que ele vai filtrar ali para te direcionar para onde que você quer ir. Se é para o financeiro, se é para a parte, sabe? Para onde você vai? Se é para resolver problema de cartão de crédito, né? Então, aquilo ali é um agente. Então, o que você tem que fazer na sua plataforma é desenvolver um agente. Uhum. Esse agente, só você entrar, você vai ter que... É mais difícil do que
o ChatGPT, mas não é nada. Você geralmente, como um profissional faz, que não é da área, ele compra o agente. Você fala, olha, eu quero um agente que converse com meus alunos. Aí você explica para o programador, ele vai fazer um agente. Você vai ter que pagar um servidor, porque aquilo ali fica armazenado no servidor. Uhum. Provavelmente sua plataforma fica no servidor, né? E aí a plataforma vai, quando o aluno entrar na plataforma, ele vai escolher lá o agente, ou tutor, ou monitor, e ele vai conversar com o aluno, vai saber o que o aluno quer, e o agente vai fazer tudo o resto. Tá bom, obrigado. Então, você pode olhar no Google sobre agentes, coloca lá, Google, colocar agentes IA. Ele vai te mostrar um monte de curso de graça. Agora, não é fácil fazer. Tá? Tá, não, eu vou passar isso para o meu orientador para me auxiliar também. Tá. Obrigado. De nada. Então, da Laura. Boa noite. Tem uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre IA Notebook LM? Eu não entendi. Talvez você esteja falando de LLM, é isso? Acredito que é uma ótima ferramenta junto ao ChatGPT, entre outras IAs. Não sei, não conheço. Talvez eu... a única coisa que eu conheço é LLM, que é a sigla que se chama Large Language Model. Então, toda IA é um Large Language Model. Tá? Não sei se é isso que você está falando, mas... Respondi? Laura, desculpa, mas eu não sei, não conheço. Tá? A Sônia Mendonça está só perguntando o certificado, né? Ah, tá. Desculpa, é o Sony. Desculpa. Tá bom. É uma ferramenta do Google. Eu não conheço. Apesar de eu usar essa ferramenta do GPT, ela está toda implementada no Google Colab. Mas eu não conheço ela, não. Mais alguma pergunta? Bem, se não tem, a professora Eliana pode encerrar se quiser. E, lembrando, tem esse curso que, se vocês quiserem fazer, tem desconto para professor. O Gotcha GPT, basta colocar no Google, aí você coloca Gotcha GPT, né, e coloca o meu nome que vai aparecer. Né? E o meu Instagram, se você quiser perguntar pelo Instagram lá, é Profa Pimentel. Tá? Tanto o Instagram quanto o TikTok. Professora Eliana, pode... O Cássio Peçanha está com a mão levantada. Quer falar, Cássio? Está nos ouvindo, Cássio? Tem aqui uma pergunta... O microfone dele está fechado, por isso que ele não... Ah, tá. Ele levantou a mão. Eu estou vendo aqui também, mas ele não abriu o microfone. Aí talvez ele esteja até falando, e a gente não ouve. Ele colocou... Parabéns. E tem a última aqui, Leandro Rosa. O senhor recomendaria, professor, o treinamento da IA na avaliação estatística para validação de métodos analíticos? Avaliação de linearidade, por exemplo? Então, se você fizer isso no ChatGPT, funciona. Tá bom? Eu nunca testei, porque não é minha área de química analítica. Eu sou da área de fisicoquímica, mas ele entende toda a parte estatística. Você pode chegar aí no ChatGPT ou no DeepSeek, você pode pegar a sua planilha de Excel, você fornece a planilha de Excel, aí, de novo, você tem que explicar o que é cada coluna, o que é cada linha, né, da sua planilha. Ele vai entender aquilo ali, ele vai armazenar, ele vai criar os gráficos
X e Y, ele vai fazer a estatística, vai fazer tudo. Mas você tem que guiar ele. Não pode simplesmente fazer uma pergunta única. Você tem que chegar e treinar da maneira que eu te falei. Tem que explicar direitinho. Lembro da garota que estava treinando. Ela treinou, ela ensinou o que era um becker, ela ensinou o que era uma balança. Você tem que ensinar tudo do que você está fornecendo para ele. Tá bom? Ok. Camila Carvalho. Olá, boa noite. Eu sou professora de Química do ensino médio e para escolas preparatórias, e eu tenho uma dúvida. Às vezes, eu quero fazer questões inéditas, porém, para Química, é um pouco demorado para fazer essas questões. E aí, como eu dou aula para turmas preparatórias de medicina, eu pensei em fazer um simulado com questões inéditas. E aí, o que eu pensei? Vou tentar colocar uma prova, sei lá, por exemplo, da UERJ, uma prova discursiva, para o ChatGPT dar uma analisada nas questões e tentar reformular. E aí, eu subi o arquivo, né, um PDF, pedi para ele dar uma reformulada nas questões. Só que, assim, foi um caos, porque as questões saíram muito estranhas e sem pé nem cabeça. Existe uma forma de eu tentar otimizar o meu processo utilizando o ChatGPT, ou ele vai trazer essas questões que não se encaixam muito bem? Eu pensei em jogar uma pergunta, tipo, formule 5 questões sobre tal, 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 modelo ERJ. Ele não sabe. Ele não identificou esse modelo ERJ. Tentei subir esse PDF para ver se ele analisa essas questões e tenta reproduzir, mas foi em vão. Eu já tentei fazer isso da maneira que você está falando, mas hoje em dia existem prompts para você fazer isso. Tá? Sai melhor, mas não é perfeito. Você, de novo, você tem que ler a questão. Eu aconselho fazer um por um, não colocar a prova inteira. Né? Entendi. Mas precisa do prompt inicial, daquela maneira que eu te expliquei, né? Que eu expliquei na aula. Botei tudo. Mas tem um prompt para isso, tá? Aham. Mais detalhado, entendeu? Eu tenho prompts que às vezes são 5 páginas. Entendeu? Então, mas como eu já tenho pronto, é só copiar e colar. Entendeu? Entendi. Eu ensino isso no curso, tá? Mas não dá para ensinar aqui porque é muita coisa. Muito detalhe. Mas você tem que usar um prompt específico. Você tem que fazer. É bom fazer palavra, questão por questão, não misturar assuntos, senão ele mistura. Por exemplo, você pergunta uma coisa, ele coloca nas respostas. Ele coloca na resposta uma coisa misturada. Não sei, você deve ter notado isso, né? Notei. Ele mistura tudo e dá respostas erradas. Bastante. Ele dá respostas erradas. Às vezes ele dá, por exemplo, você coloca múltipla escolha, ele dá 5 escolhas lá, 2 certas, mas você pede para ser uma certa. Ele dá sua. Então, aí que entra o professor. Né? Mas, assim, tem uma técnica para isso. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Tá ótimo. Muito obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Bom, assim sendo, eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor André Pimentel, né, pela aula que o professor nos deu, né, com esse conhecimento que é novo para muitos aqui, e agradecer a participação de todos, né? Nós tivemos aqui quase que 100 pessoas nessa audiência virtual, e Gilberto levantou a mão. Consegue falar? Me ouve, Gilberto? Não. Bom,
Mais uma vez, muito obrigado, professor, né? Eu acho que assim que eu tiver a oportunidade, eu gostaria realmente também de fazer esse curso. Acho que nós temos que nos aprimorar, né? Aprender essas novas ferramentas e agradecer ao público, né? A todos, a audiência, ao CRQ, e em nome do professor Halley, mais uma vez, muito obrigada, professor André. E gostaria de lembrar... O Kaique fez uma pergunta se o curso é presencial. Não, o curso é totalmente online. É ao vivo, eu dou aula ao vivo, são 12 horas ao vivo. Não é presencial, não. Tá bom? Online, ao vivo, é isso? Não é gravado, quer dizer, não tem... Não é gravado. Eu tiro as dúvidas na hora. Correto. Direto, 2 horas direto, né? Num dia só? São 12 horas, mas são 6 dias. Ah, sim. 6 dias, 12 horas totais. E Cada à aula noite, 2 horas. 7 às 9. 7 às 9. Ok. Mais alguma pergunta? É porque eu não olhei, deve ter sido essa pergunta aqui pelo chat, né? E tem data? Qual a periodicidade com que essa... Eu dei agora em janeiro, o próximo vai ser em maio. Maio. É. E essas inscrições são feitas em quanto tempo de antecedência? Já está aberto. Ah, já está aberto. Já está aberto, já. E só pelo QR Code ou tem outra via? Não, tem como... Porque o QR Code vai direto para a página. Ah, certo. Entendeu? Uhum. Se você for lá na página da PUC, aí no canto direito, no superior, tem lá Educação Continuada. Clica lá, vai em Química, e em Química tem esse curso. Ok, Educação Continuada, Química. E tem aí É na página da PUC. puc-rio.br. Ok. Haroldo Mota levantou a mão. Consegue falar? Haroldo, me ouve? O Vitor, ele colocou o link aqui, ó. O link aqui. Tá no chat. Porque às vezes a pessoa pode ter dificuldade com o QR Code, então o link... Obrigado, tá, Vitor? E quem quiser entrar no Instagram, qualquer coisa, tirar qualquer dúvida, é só lá falar comigo, tá? No Instagram eu respondo. Haroldo, escreve a sua pergunta no chat, por favor, já que seu microfone está bloqueado, está fechado, está com dificuldade. O K vai escrever, Haroldo? Ele deve estar escrevendo. É. Não tem pressa, não. Pode ir. Para termos as melhores respostas no chat, temos que fazer o prompt. É isso mesmo. Não, perguntar direto não é bom. Entendeu? Então, a gente tem até aquela frase antiga, né? Que quando você faz uma pergunta ruim, a resposta é ruim. Né? Uhum. Acho que a frase, na verdade, a frase se você faz uma pergunta idiota, você recebe uma resposta idiota, né? Uma coisa assim. Então é mais ou menos, o ChatGPT é assim. Você tem que fazer uma pergunta por etapas. Você tem que criar a persona e depois você explica alguma coisa que você quer e aí tem que restringir a coisas que você não quer e aí no final você faz a pergunta. E tem toda uma técnica para isso.
Ok.